Graça e paz, queridos. Bom poder compartilhar a palavra de Deus mais uma vez. E objetivamente eu quero ler com você Evangelho de João, capítulo 8, versículo 29 em diante. A palavra de Deus diz assim: E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Verso 30. Ditas estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Louvado seja o nome do Senhor. Esses 3 versículos que acabei de ler, ele primeiro começa falando sobre o estilo de vida de Jesus. Estilo de vida. Primeiro ele fala que Deus o enviou, ou seja, convicção da sua missão, do seu chamado, convicção de que Deus o chamou para algo sobremaneira especial. Ele fala que esse Deus o acompanha, não o deixa só, o seu Pai, mas fala um motivo. Ele diz, porque eu faço sempre o que lhe agrada. A mesma Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A mesma Bíblia fala que o justo viverá por fé. Você quer viver uma vida que agrade a Deus, ande por fé. Isso é a primeira coisa que nós precisamos guardar. A primeira coisa que nós precisamos tomar no nosso coração. Ande por fé. Caminhe por fé. Independente do cenário, das situações, acredite que a sua fé e a confiança no Senhor vai fazer toda a diferença. Faça sempre o que lhe agrada. Isso agrada ao Senhor. Uma vida em fé agrada ao Senhor. Uma vida em fé faz que Deus respalde as nossas ações, que Deus assine embaixo naquilo que nós tomamos como posição, e isso serve de testemunho para outros. E isso serve como instrumento de conversão para outros. Na caminhada do discipulado, há algum tempo nós temos falado que é muito importante, como pessoas que são discípulos do Senhor Jesus e creem neles, que nós venhamos a viver uma vida de santificação que agrade a Ele. Em primeiro lugar, o maior presente que nós podemos dar para qualquer pessoa na face da terra, seja as mais próximas de nós, nossa família, seja a igreja, seja amigos, ou pessoas que você nem tem muita intimidade. O maior presente que você pode dar para elas é uma vida fiel ao Senhor. O maior presente que você pode deixar para alguém é uma vida de fé em Deus. É isso que chama a atenção das pessoas. Isso que deixa princípios eternos na vida de alguém. Lições que a gente não esquece. Você vê que as maiores lições que você tem na sua vida são de pessoas que mantiveram a sua fé independente das circunstâncias. Alguém que te discipulou, alguém que não deixou você desistir, alguém que diante de uma situação ela manteve a posição e aquilo serviu como ensinamento. Isso pode até não chamar muita atenção naquele momento ali, mas lá na frente a gente percebe como é importante alguém que firma os passos e confia nos princípios de Deus, na fé. Isso agrada ao Senhor. A Bíblia fala que Jesus só dá esse testemunho: eu faço o que agrada ao Pai, Ele me enviou e não me deixou só. Uma pregação pequena, simples, e a Bíblia fala no versículo 30 que ditas essas coisas, muitos creram nele. Muitos creram nele. É claro que Jesus falou outras coisas antes, mas isso que ele fecha essa mensagem com essa lição muito curta. Deus me enviou, ele está comigo, eu faço o que lhe agrada. É o teu chamado, é o meu chamado. Deus nos chamou, Ele nos guarda e eu vou viver por fé. Nós vamos viver por fé. Eu diria que essa é a tríplice aliança do servo de Deus. É a convicção de que Deus o chamou, é a convicção de que Ele está com a gente. Terceiro, a convicção de que estamos sempre vivendo uma vida que agrade a Ele. A Bíblia fala que muitos creram nele. A partir daquele momento houve muitas conversões, muitos judeus creram nele, muitos gentios creram nele. Então Jesus se volta aos judeus que haviam crido nele, versículo 31, que é um versículo que a gente até lê muito pouco,
é muito pouco. Se você puder acompanhar, pelo menos na leitura que eu vou fazer novamente. Verso 31 de João 8. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. O permanecer na palavra faz toda a diferença, irmãos. O permanecer na palavra de Deus é o que nos credencia a ser discípulos dele. Não é fazendo grandes declarações, não é fazendo nada para chamar a atenção dos homens, não. É ter a convicção de que devemos permanecer naquilo que ele ensinou. E aquilo que ele ensinou está muito claro. Está na sua palavra. Aqueles que creem no Senhor Jesus e vivem intensamente o seu amor são atraídos pela palavra dele. São atraídos por tudo que ele revelou. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. As pessoas vão nos ver como discípulos de Jesus à medida que nós vamos firmando raízes na sua palavra. Vamos firmando raízes naquilo que ele revela para nós. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, fique firme. Fique firme. A palavra de Deus é a base para a sua conduta. Quando falamos sobre reforma de conduta, nós não estamos lançando nada a não ser a certeza de que nós temos algo que direciona a condução da nossa vida, que é a palavra de Deus. Vamos gastar tempo com ela. Vamos gastar tempo meditando essa palavra. Aí eu tenho plena convicção de que o Senhor Deus vai nos honrar em todas as coisas. 8,32, um versículo que a gente conhece muito bem. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem permanece na palavra, conhece a verdade, e a própria palavra é instrumento de libertação todos os dias, de mazelas, de concupiscências. Essa palavra tão complicada, mas é uma verdade. Nossa carne tem a tendência para as coisas erradas. Nós precisamos da palavra todos os dias, para nos deixar firmes, para não errarmos, não irmos para caminhos errados. Então guarde isso. Se permanecerdes na palavra, aí sim, o Senhor Jesus vai olhar para nós e vai dizer: são verdadeiramente meus discípulos. São verdadeiramente meus discípulos. Quantos querem ser discípulos do Senhor Jesus? Quantos querem ser achados por Ele como alguém que ama sentar e aprender dele? Como Ele mesmo fala na sua palavra: aprendei de mim, porque eu sou puro de coração. Então nós precisamos aprender deles, para levarmos à frente esse evangelho tão simples, tão puro, mas que deixa marcas extraordinárias na vida daqueles que o abraçam com amor e intensamente. Que o Senhor nos abençoe pela sua palavra. Que o Senhor te fortaleça. Que o Senhor te santifique. E viva a cada dia uma vida de arrependimento, santificação e reforma de conduta. Que o Senhor te abençoe. Graça e paz.